Você pode sentar agora e começa agora a palavra. São 8h24. 9 horas. Eu chego no primeiro ponto. Mas eu tenho ouvido os profetas do Brasil, os profetas das nações, da terra, e de norte a sul, do hemisfério terrestre. Por uma boca só, eles estão dizendo: há algo prestes a acontecer, que vai marcar o aniversário de 2000 anos da igreja, que vai marcar o aniversário de 2000 anos do Pentecostes, do que nós acabamos de cantar. Me batiza de novo com fogo, Senhor. Me batiza de novo. Está prestes a acontecer, irmão. No calendário gregoriano, que é o calendário que a gente segue, houve ali um erro de cálculo, em que Jesus nasceu 6 anos antes de Jesus nascer. Entendeu o lance ou não? Então, é possível que de 2028 para frente, um grande avivamento vai tocar a terra. E eu estou nessa expectativa. Quem está comigo aqui nessa expectativa, irmão? Eu acredito que essa expectativa nos colocará debaixo de um batismo novo do Espírito Santo. Um batismo em que trará um avivamento a todos os cantos da terra. E esse avivamento não ficará restrito a prédio de igreja, a denominação, não ficará restrito a uma tradição teológica. Esse avivamento que tocará a terra, e eu estou falando debaixo do Espírito profético, despertará a colheita de bilhões de pessoas para a glória do Senhor e abrirá as portas do mundo para uma nova mentalidade do reino de Deus. E se você crê comigo, sela essa palavra com um amém, aleluia. Eu realmente acredito, irmão, que nós estamos prestes a ver a terra ser varrida por uma manifestação da glória de Deus. E eu quero hoje, do fundo do meu coração, ajudar você a criar pela fé um ambiente que não vai ser contaminado, influenciado pelo que os seus olhos naturais poderão ver, pelo que o seu coração natural poderá sentir, pelo que as situações oscilantes da vida aqui na terra poderá gerar para você. Um ambiente em que a sua fé não será apenas intacta, mas terá um ambiente propício para ser fortalecida, onde ela crescerá e ela se tornará um gatilho de mudança nessa geração. Posso ouvir o amém dos irmãos sem que eu peça que você diga um amém? Vamos combinar algo aqui, irmão? Se você entende que essa é uma palavra de Deus, qualquer coisa que você entender que é palavra de Deus, eu te dou liberdade para você ficar em pé, gritar amém, gritar glória, dar palmas a Deus e dizer: é minha essa palavra e eu recebo. Vamos combinar isso aqui em nome de Jesus? Um dos maiores evangelistas da história, Dwight Lyman Moody, ele disse: meu irmão, crie expectativa de um grande avivamento. Se Deus é seu parceiro, aumente as expectativas. Se Deus é seu parceiro, aumente as expectativas.
Você está aí? Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que nasceu numa madrugada de angústia. Não numa angústia ruim. Eu tinha sido convidado para ministrar lá em Marília, na imersão, para falar para pastores do Brasil e do mundo. E eu então havia preparado um esboço bonitinho, estruturado, lindinho. Até eu fiquei orgulhoso no final. Falei, meu Deus, que menino bom é esse? E eu cheguei em Marília e Deus falou, não é disso que eu quero falar para eles. Eu falei, mas o senhor não podia ter falado isso antes para mim? Eu ia me preparar, né? O senhor não podia ter me avisado antes. Tem gente aqui que é apóstolo, tem gente aqui que é patriarca, tem gente aqui que é profeta. A minha patente é de pastor, amigo. E o senhor me avisa agora que não é isso que o senhor quer falar? Ele falou, é. Eu fui para a oração, irmão, de madrugada. E a palavra que eu compartilho com você nasceu numa madrugada em que eu tive um encontro face a face com Deus. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia, por favor. O segundo livro dos Reis, no capítulo 3. Vá comigo para lá. Mantenha a Bíblia aí aberta em 2 Reis, no capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3. Mantenha aberta aí. Tenho minha esposa aqui. Meu filho mais velho está aqui. Não sei onde é que o caçula está. Está lá atrás. E a minha esposa é esposa minha já há 21 anos. 21 anos, ela nem vai ver a morte, vai ser arrebatada direto. Aguentar a mim 21 anos, irmão, casada, mas ela já aguenta 25 anos, porque fomos namorados, noivos, durante 4 anos, e a gente já namora há 25 anos, mas somos casados há 21. Nasceu Mateus, Mateus tem 17 anos, nasceu Pedro, Pedro tem 16 anos. Ontem eu fiz a oferta pelos meus 45, pela idade da pastora, pela idade deles. Ofertei e semeei para receber longevidade, riquezas e honra. Quem está comigo aí em nome de Jesus? E a minha casa sabe que eu sou um homem que deseja cada vez mais a presença de Deus. Eles estão aqui na minha frente e sabem disso. O que eu prego para você toda terça, todo domingo, não é um conto de fadas, não é um tempo para te entreter, não é um tempo para ocupar uma liturgia. O que tento fazer em cada oportunidade que Deus me dá de ficar em pé aqui e compartilhar com você o que eu escuto da parte dele, não é algo fantasioso, não é algo religioso, é algo que nasce da experiência, de um relacionamento com ele. E desde sempre eu fui muito faminto pela presença de Deus, muito faminto. Minha conversão se dá em uma cruzada de uma igreja pentecostal. Minha avó era da Batista tradicional e foi ela que me levou para essa cruzada. Era algo pentecostal, mas minha avó era da Batista. Então eu entreguei minha vida nessa cruzada, mas fui formado dentro de uma teologia tradicional, mas sempre tive fome pela presença de Deus. A ponto de, nos primeiros dias da minha conversão, na minha geração não tinha celular, tinha lá os componentezinhos que distraíam, mas eu não tinha dinheiro para comprar aqueles negócios. Tinha um Atari, quem lembra do Atari?
Eu não tinha dinheiro. Nos primeiros dias da minha conversão, com tanta fome da presença, eu li a Bíblia em 18 dias. Maratonei lendo as Escrituras. Comecei a receber livros dos meus pastores sobre histórias de avivamento, sobre biografias de missionários, sobre biografias de avivalistas. E chegou na minha mão um livro de um pastor chamado Jim J-I-M, Jim Cymbala. Ele escrevia sobre a experiência do seu chamado, em que ele trocava sua paixão pelo basquete para responder ao chamado de Deus para o ministério. E nas primeiras páginas desse livro, o livro está na minha estante até hoje, ele escreveu: eu me desesperei com o pensamento de que minha vida poderia passar sem que Deus se manifestasse poderosamente em minha vida. Poderia nem ter terminado de ler o livro, mas a partir dessa frase Deus agarrou meu coração. Deus me ganhou por dentro. Eu escrevi na página da Bíblia, que na época servia para minha devocional: não quero desperdiçar a minha vida. Deus, eu não quero viver esperando apenas a aposentadoria. Eu não quero passar meus dias sobrevivendo, esperando os últimos dias para poder desfrutar. Eu escrevi: Deus, me dá graça de mudá-lo, mudar o meu mundo, transformar o meu mundo e encher o meu mundo com a tua glória. Eu quero ter histórias para contar da minha caminhada contigo. Histórias em que a minha fé foi exigida, em que eu corri risco, que se o Senhor não agir, eu estaria perdido. E risco real. Não é fantasioso ou imaginário. Eu disse: Deus, eu quero ter histórias para contar de um Deus que apareceu e dobrou o que era impossível. Quebrou o que era impossível. E desde então, eu tenho visto na minha vida, na minha casa, na igreja que eu pastoreio, com muito temor, ver Deus criar ondas novas de unção para tempos novos de colheita. E eu não tenho dúvida de que nós estamos diante de uma nova onda de unção para um novo nível de colheita. Eu sei que eu estou pregando para alguns, mas estou pregando para toda a igreja também. E eu quero ler esse texto, porque se tem um texto que marca a minha vida, além de Efésios 3:20, que é o texto da minha vida, nessa nova fase,
Por muitos anos foi o Salmo 126. Quando o Senhor nos trouxe de volta, parecia um sonho. E nós ficamos tão aleluiados com isso. E nós ouvíamos as nações dizerem: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Mas nós, ao vermos Deus fazer, também levantamos a nossa voz e dizemos: Deus tem feito grandes coisas por nós. E aqueles que saem chorando enquanto lançam a semente, voltarão com feixes cheios para celebrar a colheita com alegria. Por muito tempo, falei: Deus, está na hora de mudar, né? Eu quero a bênção agora que traz a colheita, sem gerar o enfado, sem gerar a lágrima, sem gerar a dor. E os meus olhos se abriram para Efésios 3:20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, pensamos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que opera. Mas esse texto aqui no Antigo Testamento ilustra esse princípio de Efésios 3:20. E eu quero ler com você a partir do verso 2. Na verdade, a partir do verso 9. Eu sei que a gente poderia atualizar a sua leitura bíblica hoje, faz tempo que você não lê Bíblia, não é verdade? Mas eu vou te ajudar só um pouquinho. Chegando em casa, você lê o capítulo inteiro, mas vou ler só a partir do verso 9 até o verso 20. Acompanhe comigo. A internet está muito ruim e o meu celular está bugando aqui. Eu abri em 2 Reis, mas ele está em Lucas. Vamos ver, aí, abriu. A partir do verso 9. Vamos lá. Para todo mundo falar a mesma língua. Quantos estão percebendo que a internet está ruim aqui nesses dias? Por conta da grande concentração que tem aí. Verso 9. Então, o rei de Israel partiu com o rei de Judá e o de Edom. Depois de vagarem a pé por 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. O rei de Israel então exclamou: e agora? Será que o Senhor nos ajuntou, nós três, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Josafá, porém, perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor? Para que consultemos o Senhor por meio dele. Um oficial do rei de Israel respondeu: temos sim, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Eliseu costumava derramar água nas mãos de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram para falar com Eliseu. Eliseu disse ao rei de Israel: o que eu tenho a ver com você? Você vai já entender, eu vou te explicar o contexto. O que eu tenho a ver com você? O rei de Israel, o reino está dividido. Israel, 9 tribos que se referem ao norte, e Judá, que se refere a 3 tribos no sul, chamado Judá. O reino está dividido entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Esse reino do norte, esse rei, ele é filho de Acabe com Jezabel, se lembra? Olha para alguém do seu lado e diz: profeta pode ter todos os problemas, ele só não tem memória curta.
sabia de quem era a cria que estava diante dele. E pensa na coragem desse homem. O que eu tenho a ver com você? Seu pai e sua mãe tentaram matar meu discipulador. Você acha que eu vou te favorecer, amigão? Não conversa não. Vá consultar os profetas que o seu pai paga, que a sua mãe paga para manipularem. O rei de Israel, porém, insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, eu, Josafá e Edom, para nos entregar nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. E a partir daqui, Eliseu faz um negócio que é estranho, irmão. Você entendeu a situação ou não? Jorão, Josafá e o rei de Edom formam uma coalizão para enfrentar o rei de Moabe. Eles juntam os exércitos e caminham em direção ao lugar onde vai ser a batalha. 7 dias empurrando carroça, carregando armamento, em ritmo militar. Não é ritmo de trilha, de legendário. Em ritmo militar, acelerado. E eles chegam depois de 7 dias para enfrentar o inimigo. Sem água. Eles têm armas, eles têm equipamentos, eles têm número, mas eles não têm água. E é esse contexto que Eliseu faz um negócio estranho. Se eles não têm água, o que eles precisam? Precisa ser cientista nuclear não, irmão. Não tem medo de responder não. Se eles não têm água, o que eles precisam? De água. Você está aí ou não? Mas o que Eliseu faz? Verso 15. Traga um músico. Josinho. Traga um músico. Traga um tangedor. Ô Eliseu, a gente precisa de água. Você quer dar música pra gente? Entenda, as soluções de Deus nunca serão lógicas para nós. Precisamos de água. Você quer dar música? Tragam-me um tangedor. Só fica aí. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E Eliseu disse, outra coisa estranha. Você quer água? Sim. Você está caminhando 7 dias e chegou num lugar e está indo para uma batalha. Você tem arma. Você tem um número de soldados. Você tem uma estratégia. Mas você não tem água. Precisa de água. 7 dias sem água. Animal morrendo. Soldado em desespero. E o que Eliseu diz? Eu quero um músico e me tragam uma pá. Nós vamos cavar. Eliseu, você está louco? Nós precisamos de água, estamos exauridos, são 7 dias caminhando, em marcha de guerra.
Quanto maior o esforço agora, maior e mais rápida a desidratação. Você está me acompanhando, sim ou não? Nós não precisamos de esforço para desgastar o que ainda sobra. Nós precisamos de água. E Eliseu disse: você quer água? Cave. Mas não vai brotar de onde você cava. Assim diz o Senhor, verso 16: cavem cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor. Levanta a mão, e essa é uma palavra atualizada para nós. Presta atenção na diferença. Vocês não verão vento nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de águas, e vocês e os seus rebanhos e os outros animais beberão. Quem mandou baixar a mão? Uma coisa é falar no seco. Tangedor. Assim diz o Senhor: vocês não verão, nem sentirão, contudo, todavia, mas, porém, a chuva virá. E não só virá, a chuva que vai vir vai inundar todo o vale. E vocês terão água para vocês beberem, para os animais de vocês e para os outros animais. Vocês terão em abundância a água que precisam para vencer a batalha que irão enfrentar. Receba em nome de Jesus. É diferente ou não é? Aí você acha que isso é criação moderna? Eliseu já tinha dado o caminho, irmão. Com música é melhor. Fala isso aí para alguém do seu lado. É melhor ou não é? Eu te dei sem música e te dei com música. Qual foi melhor? Com a mesma voz. Mas com música é melhor, sim ou não? Fica aí, Josinho. Segura a onda aí. Mas para o Senhor, isso ainda é pouco. Eu estou profetizando, irmão. Isso aqui é a Bíblia. A Bíblia por si só, ela tem o poder de fazer-se cumprir. E se eu fosse você, eu estaria recebendo essa palavra. Mas para o Senhor, isso ainda é pouco. Ele não só vai trazer água, Ele também vai entregar o inimigo nas suas mãos. Amém? Sexta-feira, ouvimos uma palavra direta de Deus para nós aqui na conferência. A igreja do herdeiro e a igreja do interesseiro. A igreja do herdeiro nasce de Sara. A igreja do interesseiro nasce de? Quietura. Que palavra, irmão. Você estava aqui? Amém ou não? Tem gente mais interessada no presente do que no dono do presente. Ontem nós recebemos um alinhamento profético.
Fomos curados de uma lepra. Fomos curados da lepra do medo. Quem pode dizer, eu fui? Eu recebi minha cura aqui ontem. E hoje, eu quero compartilhar com você uma visão. Uma visão. O tema dessa palavra é cultura do avivamento. Diga, cultura do avivamento. O senhor está querendo dizer, pastor, é algo que fazemos repetida, metodológica, sistemática e continuamente. É cultura na apacentar isso. Não é algo de uma conferência. É algo natural para nós. Nossa cultura é a cultura do avivamento. Você pode declarar isso para 3 pessoas ao seu redor. Aqui, a cultura é a cultura do avivamento. Do céu tocando a terra. Da glória de Deus enchendo a terra. Do despertamento de homens e mulheres. E agora, em um novo nível da manifestação de sinais e maravilhas. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Um novo nível. Não só de vigílias loucas, não só de face a face sobrenatural, mas da manifestação de sinais e maravilhas. Fomos ativados para isso esse final de semana. O que o avivamento faz? Ele muda a realidade da igreja para reformar a realidade do mundo. O que o avivamento faz? Ele muda a realidade da igreja para reformar a realidade do mundo. O avivamento que toca a igreja é a reforma que toca a cidade, onde os bares são esvaziados, onde o nível de criminalidade não só diminui, vai sumir em nome de Jesus. Os corruptos serão expostos e a justiça de Deus correrá livremente pelas ruas da nossa cidade. Eu creio e declaro em nome de Jesus. O avivamento que toca a igreja obrigatoriamente tem que reformar a cidade. Você está aí, irmão? Então muda a realidade. E eu quero te chamar para dentro dessa visão. Não é um arrepio. Não é de um culto à noite. De uma reunião, de um grupo pequeno na semana. Nós estamos sendo tocados por Deus para reformar o lugar onde nós estamos. Universidades, escolas de ensino fundamental, de ensino médio, empresas privadas, setores públicos, todos eles serão reformados pela cultura do reino, de gente que foi tocada por avivamento e foi plantada pelo Senhor nesses lugares. E eu quero te mostrar que a gente está no meio de uma mudança. Nós somos fiotinho ainda. Nós somos filhotinhos. Eu vou usar o português correto, que a minha esposa ela não gosta desse regionalismo, né? Nós ainda somos filhotinhos.
Mas eu quero te mostrar que muita coisa já mudou. Eu quero te dar uma visão. Sabe quando a gente fala do caixotinho? Ali, ó. A fachada não está mais daquele jeito, nós mudamos. O piso não está mais daquele jeito, nós mudamos. O banner do fundo não está mais daquele jeito, nós mudamos. Porque Deus começou a nos tocar com avivamento. Isso foi o culto com o maior número de gente que a gente teve lá. O maior número. Mas não perca o princípio. Quando Deus toca a igreja com avivamento, é porque no final disso, Ele quer reformar a cidade. Ele tocou com avivamento. E de repente, você está aí! Você é o milagre que essa cidade, que essa região precisa! E quando Ele toca com avivamento, pode sentar, irmão. Ele não quer ficar preso num prédio. E Ele está dando evidência de que Ele quer se espalhar por toda a cidade. Clique. Quando nós dissemos em 2020 que queríamos chegar a 2030 com 5.000 discípulos, a gente ainda não tinha ouvido profeta nenhum dizer sobre esse grande avivamento. Mas porque caminhávamos debaixo da nuvem do Senhor, tocados por avivamento, a gente começou a declarar. Éramos um grupinho, ninguém acreditava no nosso discurso. Chamavam a gente de louco, né, Marcos? Mas quando Deus toca com avivamento, o objetivo dele é reformar a cidade. É reformar as cidades, é reformar a nação, é reformar as nações. Veja, Deus não quer parar aqui. Deus não quer parar em 5.000 discípulos, fazedores de discípulos. Porque até que a última casa seja inundada pela glória dele, a igreja não pode parar. A igreja não pode parar. O que precisamos fazer? O que devemos fazer? Diga, cavar. Cavar. Gostei disso. Vamos, filho. Vamos, filho. Vocês não estão vendo, mas vão ver agora. O que devemos fazer? Cavar.
falhou. Lá, passa, criatura. Próximo. Só Deus pode fazer chover. Eu não tenho o poder de gerar avivamento aqui. Posso usar umas técnicas psicológicas para te emocionar, mas não vai muito longe. Mas o texto que nós acabamos de ler diz: só Deus pode mandar a chuva. As primeiras gotas dessa chuva já começaram a tocar, a apacentar. Então diga: só Deus pode fazer a chuva acontecer. Você pode ter um bom lugar, você pode ter um bom planejamento, você pode ter os recursos, você pode estar cercado das pessoas, mas se Deus não enviar a chuva, nada vai acontecer e você vai perder as batalhas. Então só Deus pode fazer a chuva descer. Sem a chuva, não importa quão treinado, quão rápido, quão equipado seja o exército, vai perder, porque vai lutar com sede. O Senhor me disse que há muita gente em frente de batalha, tentando fazer a chuva acontecer, sem esperar que Deus mande a chuva. A chuva é responsabilidade de Deus. Chuva na Bíblia gera colheita. Diga: colheita. Chuva na Bíblia aponta para o derramamento do Espírito Santo. Diga: Espírito Santo. Portanto, colheita, resgate de vidas sendo transformadas pelo derramamento do Espírito Santo. Imagina um exército inteiro de pessoas abastecidas, plenas, cheias, ungidas, revestidas do Espírito Santo, porque só Deus pode mandar a chuva. Não há capeta, não há enfermidade, não há resistência, não há falta de recurso, não há porta fechada, porque quando Deus decide mandar a chuva, o inimigo não pode deter a chuva. É sobre um avivamento que vai fazer centenas de milhares entregarem a vida a Jesus. Nesse primeiro momento eu quero que você entenda: precisamos do favor, precisamos da presença, precisamos que o céu mande mais chuva, porque só Deus pode fazer. Só Deus pode enviar respostas. Só Deus pode abrir os céus. E é por isso que Eliseu manda chamar um tangedor. Louvor. Assim diz o Senhor: vocês não ouvirão o som do vento, nem verão as gotas caírem, mas quando se derem conta, as águas terão inundado todo o vale, terá água em abundância, ninguém ficará sedento do Espírito, toda a pacentar será cheia do Espírito, o novo convertido, o maduro, todos serão cheios do Espírito Santo de Deus.
Deus se comprometeu em mandar a chuva. Mas a segunda coisa, nós precisamos nos comprometer. Só Deus pode mandar a chuva. Mas só você deve cavar a cisterna. Cave. Fala para 3 pessoas ao seu redor. Cave. Na área do seu relacionamento, cave cisternas. Porque Deus disse: eu vou mandar chuva para saciar. Eu vou mandar chuva para acabar com essa sequidão. Haverá chuva do Senhor nesse casamento, nessa família, nessa empresa, nessa célula, nessa vida. Me ajuda aí se você crê nisso. Mas a maioria de nós quer a chuva sem o compromisso de cavar as cisternas. Cave. Cave. O texto diz assim: cave cisternas, no plural. Não só dando a ideia de áreas diferentes da minha vida. Minhas finanças, minhas emoções, meus relacionamentos, meus projetos, meus sonhos, minha profissão, meu ministério, minha saúde. Eu vou cavar cisternas, no plural, em cada uma dessas áreas. Sabe por quê? Porque Deus disse: eu vou mandar a chuva. E só vai ter água para beber, não quem vê o vale cheio, mas quem tiver feito a cisterna. Cave suas cisternas com fervor, com perseverança. Você está vendo o inimigo dizer: vai morrer de sede. Você tem o melhor equipamento, tem a Bíblia em várias versões, em vários formatos na sua mão, mas não consegue matar a sua sede. Está sedento, não vai vencer. E nesse equipamento Deus está dizendo: eu vou mandar a chuva. Você não vai ver as gotas caírem, você não vai sentir o vento soprar, mas seus olhos verão as águas inundando o vale. Agora o que acontece quando a água inunda um vale? Se não tiver cisterna, ela passa embora. O avivamento não pode passar para uma outra família sem inundar as cisternas que você cavou na sua vida. Ei! Ei! Meu irmão, minha irmã! Conjuro-te pelas misericórdias de Deus. Não larga pá! Só porque a chuva ainda não veio. Não para de chover ou não para de cavar só porque não começou a chover. Cave com a certeza de que a promessa da chuva quem garante é Deus, mas a capacidade de cavar cisterna é sua, é minha. O que temos feito desde 2012, cavando cisterna. Cavando cisternas. E ao cavar cisternas, às vezes a gente não vê nada acontecer. A gente não vê avanço, a gente não vê romper, a gente não vê crescimento. Mas desde 2012, com toda a força que Deus tem dado a mim, com todo o vigor que Deus tem derramado sobre a minha vida, eu decidi não largar a mão da pá e continuo cavando cisternas. Enquanto eu cavo, tem gente dizendo: você é louco? Por que você está cavando? Se você não vai encontrar água aí embaixo,
E eu tenho dito: a minha esperança não é que as águas venham de baixo, a minha certeza é que as águas já começaram a ser liberadas daquele que está assentado no trono. E eu te aconselho, cave cisternas para você, porque o avivamento vai tocar essa cidade e nós veremos algo sobrenatural acontecer.